Aleluia. Irmãos, uma salva de palmas para o general de Deus em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Irmãos, eu nunca conheci o pastor Marcos. Nunca. Primeira vez. Mas digo-vos, uma pessoa humilde, carinhosa, amorosa. E às vezes não é fácil. Quanto mais alto nós subimos, muitas vezes mais arrogante nós ficamos. Pastor Marcos não. Um homem humilde, um homem carinhoso. E por isso dê uma salva de palmas em nome de Jesus. É isso. É de glorificar hoje em dia. É. Homem grande e homem humilde. É difícil. Amém. Estendam as vossas mãos, vamos orar por ele. Senhor Deus, obrigado pela vida pelo pastor Marcos. Espírito Santo, usa a sua boca, a sua voz, a sua vida para tocar o sul de Portugal nestas vidas, nesta nação, neste povo que está aqui. E que o Espírito Santo, através dele, Senhor, seja como águas vivas a fluir dentro dele, a tocar em todos nós, em nome de Jesus Cristo. E a igreja diz amém e amém em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe, pastor. Graças a Deus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus hoje? Está escuro, mas tente encontrar alguém bem bonito do seu lado e dê um sorriso para a pessoa. Ficou difícil? Aleluia. Agora eu enxergo vocês, né? Podem tomar seus assentos. Podem tomar seus assentos. É uma alegria poder estar aqui nesse lugar nessa noite. E eu tenho certeza que Deus vai nos visitar aqui nesse lugar. Eu quero agradecer a Deus pela vida do apóstolo Ricardo Duarte. Esse garoto simpático, bonito. Quando me falaram dele, eu achei que era um velho. Eu falei, apóstolo Ricardo, português deve ser chato. E nada, uma figura muito simpática. A sua esposa, a pastora Ilara, é assim que fala? Parabéns pelos filhos e pelo bebê que está chegando aí. Deus abençoe. O apóstolo Marcelo Amorim, eu conheci ontem ali em Lisboa. Deus abençoe o senhor. A bispa Shirley, ela é bonita, né, pai? O senhor orou muito, né? Já ela não orou nada. É brincadeira, é brincadeira. É brincadeira, é brincadeira. Intimidade dá nisso, né? Pastor Eliseu, Deus abençoe o senhor. Nós vamos estar juntos segunda-feira no Café Koinonia, né? Lá em Lisboa, vai ser uma bênção. E eu quero também louvar a Deus pela vida do Antônio. Cadê o Antônio? Está ali o Antônio. O Antônio foi buscar a gente lá em Lisboa, nos trouxe para cá. Ele veio dirigindo igual o Ayrton Senna, antes da curva de Imola, né? E depois da curva não prestou para mais nada, né? Graças a Deus. Me acompanha aqui no teclado o pastor Roberto Marinho, meu tecladista. Pastor Roberto é levita, é cantor. E antes de pregar, eu gostaria que o Roberto cantasse um louvor, Roberto, tá? E eu vou fazer um pedido. Eu sei que o ambiente está quente, vai ficar mais quente ainda. Só que o barulho dos ventiladores atrapalha. Eu vou pedir para desligar os ventiladores, porque na hora da pregação eu quero a sua atenção, porque Deus vai mudar a sua vida aqui nesse lugar nessa noite. Amém? Roberto. Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Tu és
o Senhor, meu Pai celeste, pleno poder a teus filhos dará. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor. Pleno perdão tu dás, paz, segurança, cada momento me guias, Senhor, e no porvir, ó que doce esperança. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos, Atos capítulo de número 3. Deus está aqui. Atos capítulo de número 3, está escrito: e Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora da oração, a nona. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias o colocavam à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola.
E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou. E logo os seus pés e o seu tornozelo se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou. E entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro por tudo aquilo que lhe acontecera. Amém, igreja? Fecha a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, incline a cabeça um minutinho. Cadê o sonoplasta? Volta o som do jeito que estava para mim. Estava dando um assoviozinho, mas estava melhor antes. Fecha os olhos. Senhor, eu estou mais uma vez aqui em Portugal. E nesta noite eu preciso que o Senhor me direcione, para que eu possa dar direção à vida dos seus filhos que aqui vieram. Na medida em que eu estiver pregando, o Senhor tem liberdade para curar, para batizar com o Espírito Santo, para libertar as vidas e salvar as almas. O que não pode acontecer nesta noite, Senhor, é ficarmos sozinhos nesse ambiente. Então, antes que eu comece a pregar, eu lhe faço um pedido: cerque este lugar com a sua presença. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória, que aqui será derramada. Rasgue o céu sobre nós esta noite. Manda anjos de fogo descerem aqui. Que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco. É o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz: os que podem, dê a Jesus uma linda salva de palmas, por favor. Amém. Eu vou pedir para acender as luzes, que fica mais fácil, eu enxergo as pessoas melhor. Isso. Vou pedir agora que todos encontrem um lugarzinho para se assentar e evitem caminhar agora, tá bom? Eu estou ficando velho e qualquer coisa tira minha atenção. Dia desse eu estava pregando, uma irmã levantou bem na minha frente. Quando eu fiquei olhando para ela, quando eu tentei voltar onde eu estava pregando, eu não dei conta. Eu fui falar Jesus, saiu Genésio, né? Então eu preciso da atenção de vocês. Amém? Diga para quem está do seu lado: Deus vai falar com você. Posso ouvir um glória a Deus da igreja? O texto que eu li essa noite é um dos textos, apóstolo Ricardo, mais conhecidos da igreja cristã. O livro de Atos dos Apóstolos deveria ter outro nome. Deveria se chamar Livro de Atos do Espírito Santo na vida dos apóstolos. Eu não vejo homens atuarem no livro de Atos. Eu vejo o Espírito Santo atuar através dos homens no livro de Atos dos Apóstolos. A igreja havia sido recém-inaugurada. A data do Pentecoste marca o início da existência da igreja como nós a conhecemos. A liturgia do culto, a essência do culto, tudo está baseado em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo desceu sobre aquele povo e todos eles foram modificados, foram transformados. No capítulo 3, um dia depois do Pentecoste, a Bíblia diz que Pedro e João estavam entrando no templo, o templo conhecido por todos. Interessante é que a Bíblia faz questão de dizer a porta pela qual eles entravam. Era a porta chamada Formosa. Diga comigo, Formosa. Aquele templo tinha 12 portas.
Mas a Bíblia diz que Pedro e João entraram pela porta chamada Formosa. O que todos devem entender é que não era a primeira vez que Pedro e João entravam naquele templo. Não era a segunda vez. Desde que eles entendiam-se por gente, logo após a Páscoa, judeus subiam a Jerusalém, e aquele era o local de adoração. Todos eram acostumados a entrar ali uma vez por ano, pelo menos após a Páscoa, para prestar a Deus o seu culto de adoração. Pedro e João eram amigos, eram mais do que amigos, eram sócios, eram pescadores, tinham uma embarcação junto. Então, todos os anos, ano após ano, no dia da festa da Páscoa, e logo na sequência a festa do Pentecoste, eles estavam em Jerusalém e iam naquele templo, e entravam naquela mesma igreja, há anos, entrando pela mesma porta. Por isso a Bíblia faz questão de dizer o nome da porta, porque todo bom crente, depois que ele frequenta muito tempo uma igreja, ele acaba ocupando um lugar e diz: oh, esse lugar é meu, ninguém senta aí. Já aconteceu com vocês ou não? Você chegar na igreja atrasado e falar: irmão, sai daí que esse lugar é meu, né? Por que isso acontece? Acontece quando nós ficamos muito tempo no mesmo ambiente. Pedro e João entravam naquele templo ano após ano, desde que eles se entendiam por judeus. Todos os anos nas festas estavam juntos, todos os anos eles sacrificavam juntos. E interessante é que o paralítico que ali estava também não era a primeira vez que estava ali. Ele era conhecido, a Bíblia diz no texto em que eu li, que todos o conheciam, porque ele havia ocupado aquela mesma porta a vida toda. Em cada porta havia um paralítico, em cada porta havia um cego, em cada porta havia até um leproso com uma plaquinha no peito escrito imundo. Cada porta do templo era uma oportunidade para os desvalidos, para as pessoas necessitadas encontrarem uma espécie de ganha-pão. Ali naquela entrada ficava sempre o mesmo paralítico, e Pedro e João estão entrando no templo. Interessante é que todos os anos aquele paralítico era acostumado a receber de Pedro e João uma oferta, uma semeadura, um presente. Afinal de contas era festa em Jerusalém. Mas nesse ano, quando Pedro e João passaram por aquele paralítico, não havia dinheiro com eles, não tinham nada para doar àquele paralítico. E o paralítico estendeu a mão, como fazia todos os anos, esperando receber deles a mesma coisa que ele recebia todos os anos, que era uma oferta. Mas a Bíblia diz que quando o paralítico pediu uma oferta, Pedro e João olharam para ele e disseram assim: olha para nós. E o dia que eu estava meditando nisso, quando eu entendi o texto, eu comecei a rir. Pergunte por quê. O paralítico já estava olhando para eles, ele estava pedindo esmola. Ninguém pede esmola assim, ó, me dá uma esmola aí. Ele olhou para eles, estendeu a mão e disse: me dá uma esmola. Ele já estava olhando para eles. Aí Pedro diz: olha para nós. Eu comecei a meditar e sabe o que eu entendi? Pedro não estava pedindo ao paralítico para olhar para ele. É que era a hora do culto. Todas as 12 portas, cercado por escadas, estavam sendo tomadas por pessoas. As pessoas estavam entrando e encontrando o seu lugar para se assentar. Pedro viu uma oportunidade de fazer algo extraordinário e gritou: olha para nós. Todas as pessoas que estavam entrando pararam e olharam para Pedro e João. Pedro não estava chamando a atenção do paralítico. Veio sobre ele uma audácia, uma coragem, que fez ele chamar a atenção de todas as pessoas que foram para aquele culto. Olha para nós. E quando todos olharam para Pedro, Pedro olhou para o paralítico e disse: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. As pessoas estão olhando para Pedro e vendo que ele não tem nada na mão. Ele não tem um peixe, ele não tem um presente, ele não tem dinheiro. E ele está dizendo: mas o que eu tenho, isso eu te dou. E todos ficaram olhando para ver o que Pedro tinha para dar. E Pedro libera uma palavra revelada: em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E o que aconteceu com o paralítico? Ele não levantou. Aqui está o segredo do texto. A Bíblia diz que Pedro olhou para ele e disse: olha para nós.
Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levanta e anda. E a Bíblia diz que o paralítico, do jeito que estava, ficou. Ele não se levantou. Acredito que tenha sido a primeira luta do ministério de Pedro. A primeira vez em que a sua fé foi colocada em jogo. A primeira vez que o diabo falou no ouvido dele: cadê o seu poder? O paralítico não levantou. Se fosse qualquer um de nós, possivelmente a gente sairia dali envergonhado, nem entraria mais no culto, voltaríamos para casa e deixaríamos de acreditar em Jesus. Mas Pedro não estava normal. Me subiu um arrepio no corpo. Eu vou falar de novo. Naquele dia, Pedro não estava normal. Como Pedro disse ao paralítico: levanta e anda, e o paralítico não levantou, a Bíblia diz: e Pedro, tomando pela mão direita, agarrou o paralítico e o colocou em pé. Foi Pedro quem levantou o paralítico. Foi a audácia dele, foi a coragem dele, foi a intenção dele. Não foi o Espírito Santo que desceu sobre o paralítico, não veio um anjo movendo as águas, não veio a voz de um profeta dizendo: assim diz o Senhor. Foi Pedro. Pedro agarrou o paralítico que estava sentado, e o paralítico não tinha obedecido, não ficou em pé. Então Pedro colocou ele de pé. E quando Pedro agarrou o paralítico, o que estava dentro de Pedro atravessou a mão dele e foi para dentro do paralítico, como uma corrente de energia, como algo extraordinário e invisível. O que estava em Pedro foi repartido com aquele paralítico. E a Bíblia dizia: o paralítico ficou em pé e começou a saltar, e começou a pular. Esse foi talvez a primeira manifestação de fato de um culto pentecostal, onde as pessoas começam a pular do nada. E o paralítico entrou dentro do templo, saltando, adorando e glorificando a Deus. Amém até aqui, igreja? Diga para o seu irmão, diga: você acredita nisso? Beto, mude a música. Agora olhe para mim. Quando eu meditei nisso, eu falei com o Senhor: o que foi que aconteceu com Pedro? Esse Pedro de Atos capítulo 3 não é o mesmo Pedro da noite em que Jesus foi traído. Porque o Pedro da noite em que Jesus foi traído tinha medo. Ele negou Jesus diante de uma vendedora de púrpura. Por 3 vezes antes que o galo cantasse, Pedro negou a existência de Jesus, negou que era amigo dele e negou que caminhava ao lado dele, mesmo sendo apaixonado por Jesus, mesmo correndo atrás dele. Quando alguém perguntava: você é igual a ele? Ele disse: eu nunca o vi. Mas você se veste como ele? Eu não sei quem ele é. Por 3 vezes Pedro negou a existência de Jesus. Esse Pedro que teve medo de falar que Jesus era amigo dele, de que ele caminhava com ele, diante de 1, 2, 3 pessoas, agora no meio de uma multidão, num dia de festa, ele olha para todo mundo, não há mais medo nele, não há mais nada que o bloqueie de acreditar nas coisas invisíveis e sobrenaturais. Aconteceu alguma coisa com Pedro que mudou a vida dele. E Jesus falou comigo hoje: é o que eu tenho reservado para Portugal nesta noite. Eu não sei vocês, mas eu sou pentecostal. E eu estou cansado de entrar em cultos onde a gente só ouve falar, onde a gente só ouve histórias da boca dos outros. E eu acho que está na hora de cada um de nós termos uma experiência pessoal. Eu acho que está na hora de nós começarmos a clamar e a reclamar e dizer: Deus, se é verdade o que está aqui, por que as coisas não acontecem na minha vida? Será que é possível, em pleno século 21, na era da internet, o mesmo Espírito que usou Pedro usar alguém aqui dentro? Vou perguntar de novo: será que é possível os milagres e os sinais que aconteceram no Novo Testamento voltarem a acontecer em pleno século 21? Quem se candidata ao cargo de ser usado aqui? Então agora não dá um grito não, dá um berro de glória a Deus, por favor. Quando eu era menino, lá na minha igreja, o primeiro culto em que eu preguei,
Eu era garoto, tinha uns 13 anos, desse tamanho. E eu avisei a minha mãe, que não era crente ainda. Eu disse: mãe, hoje eu vou pregar na igreja, eu queria que a senhora fosse. E a minha mãe foi, mesmo não sendo crente. E quando terminou o culto, eu cheguei em casa e eu falei: a senhora gostou? Ela disse: muito interessante. E ela falou para mim: me explica. Eu disse: o quê? O que foi que aconteceu com você quando você estava lá com o microfone na mão? E eu falei: por quê, mãe? Ela disse: eu não entendia nada do que você falava, mas eu sentia tudo que você falava. Eu falei: explica. Eu era criança ainda. Ela disse: eu não entendia as histórias que você contava, mas quando você contava, me arrepiava o corpo. Quando você falava, saía lágrima dos meus olhos. Aí ela disse: por que em certo momento você foi ficando vermelho e começou a pular? Ela disse: por que você dava socos no ar assim? E eu, novo convertido, não tinha explicação direita. Eu falava assim para ela: mãe, é que tem uma hora que eu estou lá falando, tem um negócio que me pega, tem um negócio que me agarra. Aí a minha mãe pensou e disse assim: já sei o que é. E eu falei: o que, mãe? E ela disse: isso aí chama-se encosto. E eu disse: não, encosto é em terreiro de feitiçaria, é quando um espírito estranho entra no corpo da pessoa. Eu falei: não é encosto não, mãe. Ela disse: então o que é? Eu disse: eu ainda não sei, mas eu vou descobrir e eu volto para contar para a senhora. No domingo seguinte eu fui para a escola bíblica dominical e chamei o professor e perguntei para ele o que era. Aí ele, muito solícito e amigo, começou a me explicar que existem 2 momentos na vida do crente pentecostal: antes dele conhecer o Espírito Santo e depois que ele conhece o Espírito Santo. Quando ele conhece o Espírito Santo, a vida dele é transformada. Você deve se lembrar do que disse o profeta Samuel a Saul, no dia em que Saul foi ungido rei de Israel. A Bíblia diz que Samuel derramou azeite sobre a cabeça de Saul e profetizou para ele, dizendo: e há de ser que quando você sair daqui, você vai atravessar o vale de Zelza, o cemitério de Raquel. Lá no cemitério 2 homens virão ao teu encontro, Saul, falando sobre os problemas da sua casa, e você vai dizer para eles: não tem problema, porque Deus já resolveu. E a Bíblia diz que Samuel falou para ele: e há de ser que na medida que você estiver andando, você vai ver subir até o alto da montanha os profetas de Deus, e você vai se envolver com os profetas. E o profeta disse: e o espírito que está na vida dos profetas vai se apossar de você, Saul. E olha o que o profeta disse a ele: e você será transformado em um outro homem. Quando eu entendi o que era, eu cheguei em casa, falei: mamãe, senta aqui que eu vou explicar para a senhora. Não era encosto, eu errei. E ela disse: o que era? Eu falei: também não era algo dentro de mim, não era uma coisa dentro de mim, era alguém dentro de mim. E ela disse: quem é esse alguém? Eu disse: chama-se Espírito Santo. Nós, crentes modernos, pessoas importantes desse mundo tenebroso, com o passar do tempo dentro de uma igreja, é natural que a gente vá se esfriando. É natural que com o passar do tempo a gente se acostume com o ambiente. É natural que com o passar do tempo a gente se conforme, a gente fica conformado com a situação. O problema é que quando nós vivemos uma vida comum, uma vida normal, uma vida rotineira, tudo que é rotineiro nos leva à falência. Se o seu casamento virar uma rotina, possivelmente ele vai terminar em divórcio. Se você trabalha em uma empresa e virou uma rotina o seu trabalho, você não tem mais paixão por aquilo que você faz, possivelmente você vai terminar sendo despedido do trabalho. Na igreja não é diferente. Nós não podemos participar de cultos mornos, nem frios e nem metódicos. Nós não podemos entrar aqui dentro, cruzar os nossos braços, colocar na boca essa desgraça desse chiclete que você está mascando agora, cruzar os braços e esperar que o pastor tenha uma varinha mágica na mão, onde ele bata 3 vezes e grita: abracadabra, e o céu se abra e caia sobre você.
Você não pode esperar que uma andorinha sozinha aqui dentro faça verão. Eu sou apenas o condutor, mas à medida em que eu falo, você pode sentir tudo que eu falo. Você não pode entrar dentro de uma igreja como essa, em uma reunião, apenas para uma palestra. Isso aqui não é uma palestra, isso aqui é um culto de adoração. E qual é o problema da igreja moderna? Escute, a igreja moderna consegue entrar dentro do templo. Nós entramos na igreja, mas nós não conseguimos entrar no culto. Vou falar de novo. Entrar na igreja qualquer um entra, mas entrar no culto, aí não é para qualquer um. Por quê? Porque a igreja está na atmosfera da terra. A igreja está no plano material. O culto não está no plano material. Paulo, ensinando a igreja aos Coríntios, ele diz: quando vocês se ajuntam, nada acontece. Mas quando vocês se ajuntam, e uns têm salmos e outros têm testemunho. Paulo está dizendo: quando vocês se ajuntam e começam a cantar e começam a bendizer o nome do Senhor, ele fala: vocês saem da terra e entram nas regiões celestiais. E o que são as regiões celestiais? É o ponto de encontro entre o céu e a terra. Se eu estivesse pregando para uma igreja tradicional, eu não poderia liberar palavras como essa. Mas eu estou pregando para uma igreja mística, uma igreja pentecostal. E os pentecostais precisam entender que eles não são normais, são caminhantes de dois mundos. Explica, pastor, explico. Parte de você caminha nesse plano, a outra parte de você caminha neste plano. Parte de você quer ouvir uma palavra para te colocar de pé, para você conseguir ir trabalhar, vencer na vida e conquistar suas coisas. Mas parte de você não está nem aí para este nível. Parte de você quer sentir o céu bem perto. E quem é que traz o céu até nós? É a presença do Espírito Santo. Não adianta estarmos aqui dentro nessa noite, ouvirmos um pregador que venha de longe ou de perto, por mais que ele tenha inteligência e eloquência, por mais que ele traga uma palavra que você nunca tenha ouvido na vida, e você saia daqui dizendo: meu Deus, que palavra fantástica. Nada disso vai mudar a sua história. Mas se na medida em que você estiver cultuando, você conseguir se desligar desta terra e começar a perceber que o céu está aqui dentro, antes do culto terminar, a sua vida pode mudar de fato da água para o vinho. Eu sou um estudante dos avivamentos da história. Estava estudando a vida de John Wesley e eu fiquei apaixonado. John Wesley, pai do avivamento da Nova Inglaterra, era um homem pequenino. Se algum dia você puder ir em Londres, lá na igreja dele tem um museu. Vá conhecer o quarto de John Wesley. Você vai ver que o sapato dele era como o sapato de uma criança. No Brasil seria o número 33 de sapato. Eu calço 41, 42. Wesley calçava 33. Era um homem desse tamanho. Sobre ele escreveu a rainha da Inglaterra: eu tenho mais medo dos joelhos de Wesley no chão do que o exército francês inteiro de pé. Aí quando você estuda a história de John Wesley, você vai ver que ele tinha paixão por missões, e ele tentou ser um pastor batista, um missionário batista. E sabe o que fizeram com ele? Indeferiram o pedido. Ele não passou no crivo de uma espécie de psicólogo cristão, que quando ouviu Wesley falar, disse: você é desequilibrado, você não serve para ser missionário, porque o missionário tem que ter equilíbrio. A história diz que John Wesley entrou dentro da casa dele, uma casa de madeira, e ele ficou dando murro na parede, socos na parede. Quem escreveu isso foi o irmão dele, Charles Wesley, que diz que chegou em casa e escutou os barulhos, e ele colocou o ouvido na porta e escutou o irmão dele gritar assim: ou o Senhor me usa, ou o Senhor me mata, porque não faz sentido viver nesse mundo para uma vida comum. Charles Wesley diz que foi escutando, até que de repente ele escutou um barulho muito grande dentro do quarto. Ele empurrou a porta, estava John Wesley caído no chão.
Ele levantou o irmão e disse: o que aconteceu? E ele disse: da parede saiu um vento que bateu no meu peito como uma mão e me empurrou para o chão. Eu não consegui ficar mais em pé. Charles Wesley diz que John Wesley se levantou. Marcaram um culto numa esquina, porque as igrejas não deixavam ele pregar. E depois de 2 cultos, mais de 15, 20 mil pessoas iam para o meio da rua ouvir aquele homem de 1,5 metro pregar. O que é que tinha John Wesley? Não era sabedoria humana, não era palavras acompanhadas ou aprendidas em mesas de seminário. Havia algo extraordinário acontecendo na vida dele. Ele recebeu a presença de alguém. Há quase 100 anos atrás, na ilha de Martha's Vineyard, nos Estados Unidos da América, lá no estado de Massachusetts, os professores levaram um grupo de crianças para dentro da ilha. E lá na ilha foram mostrar o santuário de John Wesley. E mostraram a casa onde John Wesley morava. Wesley levou 10 mil americanos para aquela ilha e passaram 6 meses em oração para um avivamento mundial. E Deus deu o avivamento mundial. A professora levou as crianças porque ainda havia ensinamento religioso nas escolas. E a professora fez questão de chegar na casa de Wesley e mostrar para as crianças: ali ele almoçava, ali ele jantava e ali ele orava. E as crianças perguntaram: como a senhora sabe que ele orava do lado de lá da cama? E a professora disse: vão até lá olhar. E quando chegaram do outro lado, tinha 2 buracos no chão, na madeira, feitos pelo joelho de Wesley. Ele conseguiu afundar a madeira. E a professora dizia: Wesley orava de 10 a 12 horas ajoelhado por dia, pedindo a Deus um avivamento para o mundo. Por isso ele fez esses buracos no chão. E a professora, depois de contar isso para as crianças, e as crianças imaginarem um homem orar 12 horas, a professora disse: Wesley se foi, e Jesus está procurando um novo Wesley. Saíram para o recreio, as crianças foram brincar. Na hora de ir embora, ao entrar no ônibus, uma professora notou que faltou uma criança, e saíram pela ilha procurando a criança. O nome dele era William. E a professora lembrou da casa de Wesley. Ela olhou a mesa onde Wesley jantava, William não estava lá. Ela olhou o sótão, olhou o basement, e William não estava lá. Ela entrou no quarto dele, e quando abriu a porta do quarto, não viu ninguém. Quando ela foi sair, ela escutou um gemido. Ela acompanhou o gemido e foi lá onde Wesley orava. E quando ela chegou, atrás da cama tinha um menino que tinha entre 7 e 8 anos de idade. Ele colocou os joelhinhos dele naquelas marcas do chão, e por isso ficou abaixo da cama, e ninguém o enxergava. E a professora escutou ele orando, chorando, dizendo: papai do céu, eu quero ser o novo Wesley. O mundo enterrou esse homem tem poucos anos. O mundo inteiro conheceu. Seu nome, Billy Graham. Billy era o apelido de William. Billy Graham nunca fez um milagre. Nenhum cego viu nas cruzadas dele. Nenhum paralítico andou nas cruzadas dele. Mas eu fui vê-lo pregar uma vez. Confesso a vocês, me deu sono ver aquele homem pregar. Mas quando ele fazia o apelo, eu vi estádios inteiros dobrarem o joelho aos prantos. Não era a pregação dele, não era a inteligência dele, tinha alguma coisa diferente dentro daquele homem. Alguns que me acompanham já me viram contar essa história 1000 vezes. Eu estava pregando no estado de Connecticut, nos Estados Unidos da América, há 20 e poucos anos atrás. Quando um pastor, após o culto, me disse: pastor Marco, amanhã é segunda-feira e nós teremos uma cruzada aqui no estado, e está vindo o maior pregador do século pregar aqui, e eu tenho 2 ingressos para a plataforma de honra, quer ir comigo? Eu disse: quero. E fui para a plataforma de honra no dia seguinte. Um estádio para umas 30, 40 mil pessoas. Aqui atrás tinha um coral muito lindo. Aqui estavam pastores e padres, e eu estava sentado entre eles. Aqui na frente, 30, 40 mil pessoas. O coral cantava enquanto a gente aguardava o pastor chegar. E de repente o pastor chegou. Eu fiquei escandalizado,
Porque o brasileiro, 30 anos atrás, aquele homem tinha um cabelo que vinha aqui pelo ombro. E o cabelo dele não era um cabelo, era uma obra de arte. Dava um nó aqui por cima, era uma coisa fantástica. E ele com um terno branco. E quando ele chegou, eu falei, não quero olhar o olho dele, o cabelo dele, eu quero ouvir ele pregar. E ele foi para frente do povo, e ao invés de pregar, ele começou a dizer: brothers and sisters, I'm so tired, I need some rest now. Irmãos e irmãs, eu estou cansado, eu preciso descansar. E eu, pregador assembleiano, olhei para ele e disse assim: quer descansar? 30 mil pessoas vieram te ouvir pregar, o problema é seu que está cansado, prega. Porque no Brasil a gente faz assim, o pregador foi convidado para pregar, ele que se vire. E ao invés do povo falar o que eu falei, o povo concordou com ele descansar. Colocaram uma cadeira para ele, e ele sentou na cadeira, e ele pregou sentado. Eu queria morrer. Como pode esse homem pregar sentado? Não bastasse isso, ele cruzou a perna. Quando ele cruzou a perna, eu falei: se é na minha igreja, está excluído. Até hoje, quando eu vou cruzar a perna em algum lugar, a minha perna volta sozinha para o lugar. Pergunte por quê? Fui consagrado. Primeira vez que eu sentei no púlpito, cruzei a perna, o pastor do lado deu um tapa na minha perna, que ele jogou ela para o outro lado. E ele disse: isso aqui é lugar de respeito, o homem não cruza a perna no púlpito. Até hoje eu não consigo cruzar a perna, está ensinamento aqui dentro. E aquele homem cruzou a perna e botou a mão no joelho e começou a pregar. Jesus entrou na cidade, olhou para a árvore e lá está Zaqueu. Eu falei: não acredito que esse homem vai pregar Zaqueu. E eu olhei para o pastor que me convidou e disse: esse é o maior pregador do século? Ele disse: calma, não julga, calma. Eu olhei e falei assim: ah, se eu pego esse microfone. Olha a minha arrogância. Daqui a pouco, estava indo muito bem, o pregador parou de falar. Ele descruzou a perna, ele fechou os olhos e ele tremeu inteirinho. Lembra lá no Brasil, quando a gente tremia, a mãe da gente falava: passa morte que eu estou forte? Quem lembra disso aí? O corpo da gente dá aqueles estremelique. O corpo dele tremeu todo e ele fez assim: uau, He's here. Ele está aqui. E ele falou aquilo com uma propriedade, mas com uma certeza tão grande, que parecia mesmo que tinha alguém ali perto dele. Mas a gente olhava e não via nada. E ele ficou em pé e começou a perguntar: você sente ele? Are you feeling? Você sente ele? E todo mundo olhando para ele como vocês estão me olhando. A gente não sentia nada. E ele fez assim, ignorou a todos nós. Ele pediu para o tecladista tocar uma música. Ele colocou uma mão aqui e a outra aqui, fechou o olho e ele começou a dançar sozinho no púlpito. Ele foi dançando e de repente o ginásio foi tomado por uma unção de lágrimas. As pessoas começaram a chorar do nada. As pessoas começaram a ficar de pé. Daqui a pouco estava 30 mil pessoas em pé, os pastores e os padres em pé, e eu também fiquei em pé, sem entender nada. Eu disse: Deus, o que está acontecendo aqui? Esse homem parou nessa posição, estendeu uma mão para o coral e a outra mão para o estádio. Ele fechou os olhos e disse: Holy Spirit, touch the people now. Espírito Santo, toque o povo agora. Queridos, entenda a minha mente de brasileiro que nunca tinha visto isso. Eu olhei e vi o ginásio inteiro cair no chão. Quando eu vi o povo caindo no chão, eu comecei a dizer para mim: é o Apocalipse. Jesus está voltando. Fui olhando os pastores caindo, o coral caindo. Quando eu dei por mim, eu estava caído no chão também. Antônio, foi o que eu te disse no carro ontem. Eu só acreditei porque eu experimentei. Quando eu caí do chão e me vi caído, eu tentei ficar em pé. Eu fiquei em pé e a perna não obedecia e caí de novo. Quando eu caí por 3 vezes, eu peguei as minhas mãos e coloquei na minha cabeça e comecei a falar: sai de mim, sai. Porque lá no meu país me falaram que só caía no chão quem estava endemoniado.
Os meus pais me ensinaram isso, porque nunca haviam tido uma experiência mais profunda. E quando eu expulsava, não saía, meu coração acelerava mais ainda. E aí, eu consegui me arrastar até a cadeira e sentei, e olhei o ginásio. Eu vi um homem colocar a cadeira de roda dele no ombro e subir na plataforma. E aquele pastor falou para ele: coloque a cadeira no chão. Ele disse: não posso. E o pastor disse: por que não? Ele: porque eu prometi à minha esposa que se eu viesse aqui, eu me levantasse da cadeira, eu levaria a cadeira no ombro, porque eu não acreditava em você. Ele disse: eu não só não acreditava em você, você para mim era um charlatão, e você não prega nada. Aí eu falei: nisso a gente concorda. Ele falou: você pregava e me dava sono. E o homem disse: eu estava lá embaixo, sentado, dormindo, e eu escutei uma voz falando: touch the people, toque o povo. E quando eu dei por mim, alguém puxou a minha perna e me derrubou no chão. E eu me levantei bravo. Quem é que me derrubou no chão? 30 anos sem andar, e os meus ossos se ligaram. Depois disso, eu vi pessoas com essa parte do corpo cheio de sangue, tumores estouraram de dentro da cabeça para fora, cegos viram. Tinham 2 padres do meu lado, os padres estavam caindo no chão, rolando. Eu falei: ali é coisa ruim. Um padre se arrastou até ele, e o pastor estava com as mãos para cima. O padre agarrou a perna dele, e ele, quando ele olhou e fez assim: what happened, man? O que está acontecendo, homem? E o padre disse: eu quero que você tenha. E ele disse: this is possible, but change your life. Isso é possível, mas mude a sua vida. E o padre arrancou a batina, arrancou os terços, arrancou os crucifixos e disse: eu quero isso. O pastor colocou esse padre em pé umas 10 vezes, derrubou ele umas 20 vezes, para exorcizar mesmo, mandar embora todo. Depois de 20 vezes, o pastor disse para ele assim: estenda a mão para o povo. E o padre estendeu a mão. Quando ele estendeu a mão, todo mundo caiu. O padre olhou para a mão e perguntou para ele: o que é isso? E ele disse: não é a sua mão, é o meu amigo que está dentro de você. Eu estou falando do pastor Benny Hinn. Eu poderia contar a história de Henrietta Mears, poderia contar para vocês a história da mulher que o pastor Benny Hinn foi ver pregar. Eu poderia falar para você de Aimee. Poderia falar de centenas de homens e mulheres cuja vida deles mudou em um dia. Não foi preciso anos, meses, bastou um contato imediato com a presença do Espírito Santo. Você pode não acreditar, mas essa noite foi marcada para algo extraordinário na sua vida. O que aconteceu com Pedro foi o mesmo que aconteceu com esses homens e mulheres que eu citei o nome para vocês aqui. A senhora Catherine Kuhlman, numa noite, quase 100 paralíticos levantaram e andaram na cidade de Las Vegas, a cidade do pecado. O que tinha essa mulher? O que tinha Smith Wigglesworth? O homem que levantou 40 mortos, arrancou de dentro do caixão 40 defuntos. E sabe quem era Smith Wigglesworth? Motorista da maior pregadora da região da Pensilvânia. A mulher dele era pregadora, e ele nada fazia, só dirigia. O ministério era dela. O dia que ela adoeceu e não pôde atender um evento, ela disse para ele: vai me representar. E ele: mas eu não sei pregar. Ela disse: homem, você me acompanha há 20 anos, você não tem nada na cabeça? Toma vergonha na cara, vai e prega. E ele chegou na igreja, e ele foi pregar, não sabia pregar, porque o dom dele não era pregar. Enquanto ele tentava pregar, entrou um homem com uma criança morta no braço. Foi até o púlpito e disse: você é o pastor que está pregando? Sim. Ora pela minha filha. Ele pegou a criança e disse: Senhor, pregar eu não sei, mas orar eu oro bem, porque eu orei pela minha mulher há 20 anos. E a menina ressuscitou no braço dele. O ministério dele foi marcado com 40 ressurreições. Eu poderia falar do apóstolo dos pés sangrentos. Eu poderia falar aqui sobre João Hyde,
Um diácono que nos Estados Unidos da América, depois de um culto ao ar livre, o maior pregador americano pregando, fez o apelo e ninguém aceitou Jesus. O pastor ficou com tanta vergonha que chamou um diácono: vem fazer oração de encerramento. João Hyde começou a orar às 2 da tarde. Quando ele parou de orar, era 7 horas da noite. E quando ele abriu os olhos, tinha mais de 1000 pessoas ajoelhadas no chão da praça. As pessoas não se converteram pela pregação do pregador, mas se converteram ouvindo a oração dele. Mas não era a oração dele, não era nada produzido por ele, era uma presença. Essa presença está aqui. Essa vontade de chorar que você está sentindo não é a melodia, não é a história emocionante que eu estou contando. É que enquanto eu prego, ele vai passando uma vistoria na igreja. Ele vai caminhando e procurando um castiçal que queira mais uma vez queimar. Ele está procurando um homem ou mulher que possa acreditar que ele pode te levantar nestes últimos dias aqui nesse país. Portugal não é um país comum, é a porta de entrada da Europa. A Europa vai ser sacudida por um avivamento, e o avivamento vai começar aqui nesta terra. E não é só avivamento de gritos, não é só avivamento de palavras, é um avivamento de sinais, prodígios e maravilhas. Alguém acredita nisso? Então recebe esta presença você também. Eu contava para o apóstolo Ricardo, contei para o apóstolo que eu preguei nesse ano, há 2 semanas atrás, ou final de semana passado, lá no Brasil, no maior evento missionário do mundo, que é os Gideões Missionários da Última Hora. 26 anos pregando naquele púlpito. Todos os anos, o povo brasileiro espera uma mensagem que vai alimentá-los durante o ano. Aquele púlpito é alimento para as nações. Eu cheguei em Camboriú na quinta-feira, de madrugada para sexta, era 1h da manhã já na sexta-feira. Eu entrei no quarto do hotel e só ia pregar no sábado à noite. Fazia anos que eu não fazia isso. Eu fiquei 30 horas trancado no quarto. Nessas 30 horas eu não comi. Nessas 30 horas eu orei, eu chorei, eu li a Bíblia. Fazia tempo que eu não tinha um tempo com o meu Salvador. A minha vida é muito puxada no Brasil. Eu parlamento terça, quarta e quinta pela manhã. Quinta noite, sexta e sábado eu viajo o Brasil todo pregando. Domingo eu prego na igreja onde eu pastoreio. Às segundas-feiras eu descanso. É esse ritmo há 14 anos. Então eu quase não tenho tempo para nada. Mas como era Camboriú, eu precisava me dedicar para uma mensagem nova. E sabe o que o Senhor fez comigo? Não me deu mensagem nenhuma. E quando eu estava me desesperando, Ele falou comigo: você não precisa de mensagem, porque não é a mensagem. Eu disse: o que é? Ele disse: é a minha presença. E sabe o que Ele falou comigo? Fica comigo. Fica comigo essas horas. Teve um momento que eu, com 50 anos de idade, 51, apaguei as luzes do quarto e sentei no canto da parede, porque eu senti uma presença tão viva. Fazia anos que eu não chorava daquele jeito. Fui para Camboriú, abri a boca para pregar, li um texto simples e falei do Espírito Santo. Jesus batizou com o Espírito Santo. Naquela noite, mais de 500 mil de pessoas assistiram aquela pregação ao vivo. O ginásio virou do avesso, as pessoas foram curadas, foram libertas. Mais de 1.300 pessoas aceitaram Jesus pela internet em 10 minutos. O Roberto, que trabalha comigo há 15 anos, falou: pai, que mensagem foi essa que o senhor pregou? Eu disse: você está louco? É a mensagem que eu prego todo dia. Ele disse: não, tinha algo diferente. Aí o Senhor falou comigo: não é você, sou eu. Deus não te trouxe aqui hoje só para você ver o velho pregador. O Senhor te trouxe aqui essa noite para te dar uma revelação. E a revelação tem que partir de uma fome, de uma curiosidade do que foi que aconteceu com Pedro. O homem que negou Jesus 43 dias antes.
melhor, 45 dias antes. 45 dias antes aqui de Atos capítulo 3, Pedro negou Jesus, entrou para a história como um homem fraco, o discípulo que andava ao lado de Jesus, cheio de demônios. Não foi isso que Jesus falou sobre ele? Para trás de mim, Satanás. Jesus falou que Pedro estava do lado dele, o diabo estava dentro do coração dele. O homem que Jesus disse: o diabo tem pedido a sua alma para se ir andar com você. O homem que arrancou uma espada e arrancou a orelha de um soldado. Um crente, mais ou menos, meia boca, como se diz no Brasil. 45 dias antes, Pedro não prestava para nada. 45 dias depois, Pedro pega um paralítico pela mão. O toque de Pedro transferiu para aquele paralítico uma unção que estava dentro dele. O paralítico se levantou. Igreja, o que tinha Pedro naquele dia? O que aconteceu com ele? Não foi apenas a fé viva de que Jesus estava ressuscitado. Pedro foi revestido de autoridade. Em Atos dos Apóstolos capítulo 2, veio sobre ele a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo entrou dentro de Pedro e fez morada. O Pedro, no dia de Pentecoste, ao invés de ouvir as pessoas falarem que estava todo mundo bêbado e ele ficar quieto, ele pulou no meio da multidão e disse: aqui não tem ninguém bêbado. O que está acontecendo aqui é o que foi dito pelo profeta Joel, que nos últimos dias, diz o Senhor, derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Leia na sua casa depois o capítulo 4 e 5 de Atos, e você vai ver as pessoas falarem assim: esse Pedro não é um analfabeto? Porventura não são iletrados esses homens? Como, pois, os ouvimos falar com tanta audácia? Se Pedro era analfabeto, como é que ele decorou metade do Velho Testamento na cabeça? Não era Pedro, era alguém dentro dele. Eu estou com o meu corpo todo arrepiado. Avivamentos geralmente não acontecem em grandes centros. Deus poderia ter preparado esta mensagem para Lisboa, mas o Senhor preparou essa mensagem para o Algarve. Deus poderia ter falado com você lá na sua terra, no Brasil, na capital de Minas Gerais, na capital de São Paulo, na capital de Rondônia, mas o Senhor te trouxe aqui. Deus poderia ter usado o maior ministério da Europa, mas Ele usou um menino, o Ricardo, para me trazer aqui. Para fazer o quê, pastor? Deus queria falar com você cara a cara. Se você acreditar no que eu estou falando, e a partir deste momento parar de ficar me olhando, parar de ficar me medindo, se você se interiorizar e começar a orar, se você começar a chamar a presença dEle, se você começar a dizer para Ele: se é verdade, eu quero. Se isso existe, vem sobre mim. Eu não me responsabilizo pelo que Deus vai fazer com você quando esse culto terminar. Alguém acredita que a presença dEle está aqui? Vou lhe contar algo que há muito tempo eu não conto a ninguém. Beto, mude a música. Eu moro na mesma cidade que nasci até hoje. Eu sou o único pregador da história que, para ficar conhecido no mundo inteiro, não teve que mudar da sua cidade. Eu ainda moro na mesma cidade onde eu nasci. Eu tinha 19 anos de idade, era recém-casado, e a igreja onde eu congregava passou por uma violência, uma tragédia moral, que acabou com a igreja. Nós tínhamos 400 membros, em 60 dias ficamos com 20 pessoas. O que aconteceu, pastor? Eu tenho até vergonha de falar. Escândalos. Assim, nós tínhamos uma menina na igreja, a Silvana. A Silvana tinha 10 anos de idade. A Silvana resolveu falar para a mãe, e a mãe chamou a polícia. E a polícia chamou a imprensa. E a imprensa divulgou que a Silvana era violentada pelo pai desde os 8 anos de idade.
E o pai era um homem santo na igreja. Na semana seguinte, a cidade tinha um tarado, alguém que ficava escondido, e quando as mulheres iam para o trabalho, ele se exibia pelado. A polícia fez uma emboscada, pegaram o tarado, o músico da nossa igreja, o moço que tocava guitarra e que oprimia todos os conjuntos da igreja, porque ele achava que era o melhor de todos, foi preso. Em 60 dias, a igreja ficou com vergonha de ser igreja. Terminou com o pastor mexendo no cofre da igreja. Eu era diácono. Num domingo, chegou o pastor novo. Ele tinha vindo do norte do país, era um homem muito simples. E ele estava cansado de viagem. E ele reuniu conosco, nós estávamos ali em 10 obreiros. E ele olhou para todos nós e disse assim: quem de vocês aí é o pregador? E todos apontaram o dedo para mim. E ele falou: você pode pregar hoje à noite? E eu disse: não. E ele falou: e por que você não vai pregar? Eu disse: pregar para uma igreja morta e machucada? Pregar para uma igreja que morreu? Pregar para uma igreja que está violada? Eu tenho vergonha de ser membro da igreja. Esse pastor ficou em pé, ele apontou o dedo no meu nariz, e ele me disse uma coisa que eu nunca tinha ouvido na vida. Ele falou assim para mim: você é um homem de Deus, ou você é um saquinho de pipoca? Eu nunca tinha ouvido essa expressão, mas eu achei uma afronta. Eu disse: eu sou um homem de Deus. Ele falou para mim: então prega hoje à noite. Eu disse: então hoje à noite eu vou pregar. E ele disse: então eu vou te esperar. Era 5 horas da tarde quando a reunião terminou. Eu fui para minha casa. Quando eu entrei dentro da minha casa, eu morava numa casa muito pequena, tínhamos 3 cômodos. Eu falei para minha esposa: fique no quarto, porque eu vou ficar orando aqui na sala, porque hoje eu preciso de algo que Deus nunca me deu antes. Naquela época não tínhamos televisão, não tínhamos aparelho de som. Eu tinha um toca-fitas cassete. Eu coloquei uma fita cassete com louvor de um cantor antigo brasileiro chamado Vitorino Silva. Pastor Vitorino começou a cantar: o cego caminhava pela estrada sem nenhuma direção. E eu dobrei o meu joelho, encostei no sofá e disse: Deus, eu nunca subi sozinho no púlpito daquela igreja, mas hoje eu preciso ter certeza que eu não vou subir sozinho. A minha oração não durou 5 minutos. Do encosto do sofá veio um vento, um sopro, mas não era um sopro fraco, era como uma tempestade. Bateu na minha testa como uma mão e me empurrou para trás. Eu caí no centro da sala. Eu não conseguia mais abrir os olhos, porque a sala foi tomada por uma luz muito forte, ao ponto das minhas pálpebras ficarem vermelhas. Eu comecei a sentir o medo da morte, e eu fui me encolhendo, eu me enfiei debaixo da mesinha de centro da sala, e disse: Deus, não me mata. E o Senhor falou comigo: não é a morte. Hoje eu te dou um ministério de fogo para as nações. Onde você não for, a sua história irá. E eu levantarei um exército através da sua vida. Eu fui voltando em mim, voltei, abri os olhos, sentei no sofá, tentei ficar em pé, estava muito fraco. Fui escorando pela parede, abri a porta do quarto, e aí a minha mulher que conta, porque daí em diante eu não vi mais nada. Ela disse que quando ela abriu a porta do quarto, eu estava brilhando. Ela disse que o meu rosto brilhava. Ela disse que eu entrei falando em línguas, me troquei falando em línguas. Coloquei ela dentro do carro e fui para a igreja orando em línguas. Ela disse que eu cheguei na porta da igreja, ela entrou e eu fiquei na porta com a mão estendida assim. Ela disse que me via conversar com alguém. As pessoas entravam, me cumprimentavam, eu não vi ninguém. Ela disse que eu ficava falando com alguém que estava do meu lado. Eu não me lembro nada disso. Eu só me lembro quando o pastor chamou meu nome e disse: vamos ouvir o diácono Feliciano pregar. Aí eu fui para o púlpito. Eu não me lembro de mais nada do que aconteceu antes disso. Eu subi ao púlpito, a igreja estava diferente. Eu abri a Bíblia em João 3:8 e li o texto: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Me escute. Naquela noite, a igreja encheu de gente. A notícia da chegada do pastor atraiu as pessoas. E mesmo assim o pastor pediu para que eu pregasse.
Eu li o texto da Bíblia às 8 horas da noite. O culto foi até às 3 horas da manhã. Ninguém pregou. As pessoas que estavam em pé lendo a Bíblia começaram a cair no meio dos bancos. E as pessoas começaram a cair e a vomitar enfermidades. E Jesus começou a batizar com o Espírito Santo. Às 3 horas da manhã a igreja estava debaixo de uma unção poderosa. O pastor, chorando, disse: quarta-feira o Marco vai estar pregando lá na nossa congregação do bairro. Na quarta-feira o bairro encheu de gente. E lá fui eu de novo. E eu falei: deixa eu ver se funciona. Abri João 3:8 e disse: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E a mesma unção que veio na igreja sede veio no bairro. As pessoas começaram a cair no meio da rua. O culto terminou quase 3 horas da manhã de novo. A notícia esparramou na região e começaram a me convidar para pregar, mas eu não sabia pregar direito. Eu lia João 3:8, e onde eu lia, as pessoas caíam no chão, e Jesus fazia essa obra. Isso faz 32 anos. Tem 32 anos que todos os dias eu falo com esse meu amigo invisível. E esse meu amigo está aqui nessa noite. E ele falou comigo hoje: amanhã você prega uma mensagem profunda, como a que eu preguei ontem lá em Fátima. Meu irmão está aqui, viu? Como a que eu preguei lá em Porto. Ele falou comigo hoje: hoje não é você, sou eu. Só fale para as pessoas buscarem a minha presença, porque eu quero me revelar para elas. O Senhor quer se revelar a você nessa noite. Mas antes de se revelar, vai uma pergunta: você acredita? Você acredita que Ele está aqui? Se Ele está aqui, o que você vai fazer a respeito disso? Vou perguntar de novo: se Ele está aqui, o que você vai fazer a respeito disso? Feche seus olhos. Nosso amigo Santo Espírito, Roberto, ele está aqui. O que fazer? O que dizer quando ele vem aqui? Nosso amigo Santo Espírito, venha aquecer os vem com cura e todo o seu poder. Vem manifestar os teus sinais.
Seja cheio. Seja cheio. O que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Miamasui andorovas, rabacara la sui antrebelecando rovere harabashai. Onde houver alguém batizado com o Espírito Santo, libera sobre eles uma unção de renovo, meu Pai. Todos os batizados com o Espírito Santo sejam renovados. Senhor, eu quero ouvir um coral de línguas estranhas nesse lugar. E aqueles que nunca falaram em línguas, batiza com o Espírito Santo nessa noite. Enche este santuário. De olhos fechados, eu quero fazer um convite nessa noite. Eu quero orar aqui na frente, só com homens e mulheres que têm uma coragem de dizer: eu estou cansado de uma vida normal, eu estou cansado de um ministério comum. Se esta presença existe, eu quero ela. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. tentei me esconder, por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Eu poderia estar em qualquer outro lugar. Isso, chama, clama, pede, implora. Tua presença me atraiu. Sinta a presença dele. Tentei me esconder, Vem, Espírito, por medo de não sopra nos viver. quatro cantos deste lugar. Sua glória me atraiu. Tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia, quando a glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia, quando a glória, um dia, quando a glória vale mais que mil.
tua glória vale mais que mil. Essa raça pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu. E o dia com a tua glória, Um dia com a tua glória vale mais que mil. todos os que vieram à frente, fechem os olhos e peguem na mão de quem está do seu lado. Pegue na mão de quem está do seu lado. A igreja toda faça isso. Rabaistu iantrevelecandorobas. Deremecandrevelesuri di caravassori de hai. Brinai andreveles nargimantorobas. Senhor, a unção que estava em Pedro foi transferida para o paralítico. Cada homem, cada mulher que está aqui na frente é um condutor da sua glória. Transforma esses homens e essas mulheres em catalisadores de poder, da mesma unção que há na vida do irmão da esquerda, na vida do irmão da direita, da mesma unção que está sobre a minha vida como pregador. Recebe agora. Em nome de Jesus, da planta dos pés ao alto da cabeça, passando pelo gênoma, pela árvore genealógica, passando pelas células, pelas juntas e medulas, passando pelos ossos, faz com que o céu seja uma realidade entre nós esta noite. Senhor, toca onde o homem não pode tocar. Senhor, transforma conceitos e valores. Senhor, modifica o pensamento. Senhor, libera uma unção de poder sobre o ministério que está aqui na frente representado. Onde houver alguém batizado com o Espírito Santo, derrama sobre eles uma unção dobrada. Uma unção dobrada. Uma unção dobrada. Agora, 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 agora. Nada nesta noite, Senhor, é mais importante do que a sua presença. A igreja está tomada pela sua presença, meu Pai. Libera sinais agora, Jesus.
Batiza com o Espírito Santo. Batiza crianças. Batiza adolescentes agora. Batiza casais. Onde houver alguém que há muito tempo não fala em línguas, Senhor, renova essa pessoa agora. Libera nas mãos e nos pés uma unção de cura divina e de tomada de território. Quando o culto terminar e eles forem para casa, a vida deles nunca mais será a mesma nesta terra. Nesta noite o Senhor vai liberar sonhos proféticos e visões. Quando acordarmos amanhã pela manhã, Senhor, o céu vai estar diferente e a terra também. Aos que vieram à frente deste altar, meu Pai, eu profetizo que nunca mais serão os mesmos. Depois desta noite, eles vão pregar as mesmas mensagens, vão cantar os mesmos louvores, mas a igreja vai perceber algo diferente. Depois desta noite, o que estava distante ficará perto, o que era impossível se tornará impossibilidade. Uma unção de prosperidade, uma unção de alegria, uma unção de conquista começa a cair sobre todos esses homens e mulheres que vieram para esta festa nesta noite. Senhor, eu termino esta hora com esta oração, falando que Pedro disse àquele homem: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, seja cheio do Espírito Santo. Levanta e anda. Chega de ficar parado nesta terra. Levanta e anda. Chega de ver as coisas travarem. Levanta e anda. Uma unção sobre a sua família, sobre o seu ministério, sobre os seus negócios, sobre os seus sonhos. E só quem crê nisso diga: eu creio. Levante a mão direita aberta para o céu comigo e diga: em nome de Jesus, todos os demônios que amarraram a minha vida, o meu ministério, as minhas emoções, que colocaram depressão no meu coração, aqui nesta terra, eu ordeno, não estou pedindo, estou ordenando. Venha para a palma da minha mão agora. Feche a sua mão com autoridade. Eu vou contar até 3. Você vai jogar no chão e vai pisar em cima. E quando você pisar em cima, você vai precisar abraçar 2 ou 3 pessoas, porque a Bíblia diz que quando 2 ligam na terra, é ligado no céu. 1, você nunca mais será o mesmo. 1,5, a sua família sentirá orgulho de você de novo. 2, quem viver verá, para ver o que Deus fará nesse ano ainda na sua vida. 2,5, o seu ministério vai crescer a 100 por 1. 2,75, o Algarve será conhecido como terra do avivamento em Portugal. 3, jogue no chão, pise em cima, abrace 2 pessoas.
Ele vem. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Yeshua, olha para o Algarve, olha para Portugal, Senhor. Messias aguardado, Ele vem me buscar. breve virá. Breve Jesus no céu vai aparecer, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará. Será No piscar de olhos Feche os olhos. Feche os olhos. Eu quero aqui no altar, a começar pelo apóstolo Ricardo, todos os pastores que estão aqui, apóstolos, bispos, bispas, todos os que têm um ministério, venham aqui, rápido, rápido. A igreja adorando. A igreja orando, a igreja orando. Dimasue andrevele cantoro torobará para shira bagara. Feche os olhos, igreja. Beto, mais baixinho. Feche os olhos. Eu escuto barulho de espadas aqui em cima. Há uma guerra travada nos céus de Portugal. Anjos e demônios. Há um principado que comanda esse país. Esse principado está revoltado. A vontade dele era destruir cada um dos senhoras e dos senhores que estão aqui, e principalmente vocês que estão no altar. Mas o Senhor me disse que deu uma ordem a este principado, que por um período de tempo ele fosse manietado, amarrado, e calasse os lábios dele, para que houvesse um avivamento acontecendo no país, para que esse avivamento saia de Portugal e atinja toda a Europa. Esse principado, ele é forte. O Senhor me diz que desde os tempos bíblicos de Paulo, passando pela Grécia, ele encontrou a rainha dos céus. É o mesmo principado. Em cada país ele recebe um nome. Aqui nesse país vocês sabem qual é o nome dele. E o Senhor me disse: eu manietei e amordacei por um tempo, para que houvesse crescimento nesta terra. Portugal é o país que mais cresce com o evangelho na Europa. Quase 5% da população de Portugal hoje é evangélica. A Polônia, menos de 0,32%, para vocês terem uma ideia.
Quando eu disse que avivamentos não começam em capitais, e eu compreendo porque Jesus me trouxe para um lugar tão pequeno, para uma cidade tão pequena, e ajuntou aqui essa multidão de pessoas. O Senhor fala ao meu coração que você que veio de outro país, não foi trazido a esse país apenas para fazer o seu pé de meia. Você não veio aqui fugido ou para sair da vergonha. Foi o Senhor que te trouxe para cá. O Senhor te trouxe para cá por um tempo, para te treinar. Não apenas te treinar, mas para te abastecer e te dar armamento pesado. Você pode não acreditar, mas cada um de vocês é como uma bomba atômica na mão do Eterno. A partir de hoje, por onde vocês passarem, as suas sombras vão curar os enfermos. Onde a tua mão tocar, o Senhor vai curar. Onde a planta do seu pé pisar, o Senhor vai te dar por herança. Alguém acredita nisso? Então recebe essas palavras de olhos fechados. O Senhor está te escondendo por um tempo e está trabalhando dentro de você. Por isso essa vontade de ir embora, essa vontade de sumir daqui, porque você acha que está sendo envergonhado, acha que está perdendo tudo, e o Senhor diz, não é nada disso. O inferno sabe o que você veio fazer aqui. Você ainda não tem noção do que Deus fará na sua vida, mas o inferno imagina o que Deus fará na sua vida. A partir desta noite, a unção de Deus virá sobre você como uma capa. Não se assuste quando você cumprimentar pessoas depois de hoje, as pessoas tomarem um choque quando tocarem na sua mão. Se alguém falar para você que é eletricidade, você vai dizer, não é, é a presença do Espírito Santo. Feche os olhos. Ricardo, como você é nativo desse país e você carrega o sangue de nações dentro das suas veias, o pai português, a mãe inglesa, mais sangue de colonos de outras tribos como os ciganos. Não é à toa essa vontade, esse desejo que você tem de fazer o que você vem fazendo, de trazer homens de outros lugares para cá. Isso não nasceu aqui apenas. O Senhor te escolheu para isso e te blindou para isso. O Senhor diz que vai te dar recursos que você jamais imaginou que sonharia ter nas mãos, porque através da sua vida uma porta de avivamento se abre para toda a Europa. O Senhor já tem te usado, mas o que Ele vai te dar depois dessa noite é tão extraordinário, que você vai se pegar perguntando, mas sou eu mesmo? O Senhor vai dizer sim, assim como eu gerei o seu filho, que está no ventre da sua esposa, assim como ela está grávida, essa criança, esse bebê, o Senhor gerou dentro de você um tempo extraordinário de fome de avivamento. Ele já fez conexões, mas Ele fará outras. Pastores grandes desse país vão procurar você para tentar entender o que é isso. E toda vez que fizerem isso, você vai dizer, não é nada de mim, foi o Senhor que escolheu. Só fica no centro da vontade dEle, na posição dEle. A igreja estenda as mãos para cá. Diga comigo, Ricardo, você e sua esposa, seus filhos e o bebê que está chegando, nós escondemos vocês. Vocês estão invisíveis por um tempo aos olhos do mal, aos olhos dos homens, porque o Senhor precisa de vocês. Posso ouvir um grito de glória a Deus da igreja? Senhor, esses obreiros que vieram ao púlpito, o Senhor me pediu para que eu chamasse, não estão aqui apenas para mostrar à igreja que eles têm uma chamada. Este altar, ó Pai, está sendo transformado agora como em um campo de batalha. Há uma arena aqui. Senhor, aqui na minha frente estão gladiadores, homens e mulheres. Alguns essa semana falaram, eu vou parar com tudo, eu vou entregar tudo. Você não disse isso, meu filho, que queria parar com tudo?
Você não pode parar com tudo, porque não é você, sou eu, é a minha presença na sua vida. Eu estou sentindo algo extraordinário aqui em cima. Senhor, eu sou um pregador, eu não sou um ministrante de unção, eu não sou como esses pregadores que eu citei aqui. Eu sou apenas um brasileiro. Mas se o Senhor está me dando esta graça, cerca este púlpito agora com uma muralha de fogo. E se há verdade nos meus lábios, incendeia esses ministérios agora. Incendeia cada um deles. Incendeia. 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 Pai, o Senhor sabe o que o pastor Marcelo e a sua esposa estão vivendo nesses dias finais. Dias finais de um tempo, porque um novo tempo começa a brilhar. O que eles não entendem agora, compreenderão ali na frente. Só não deixa desanimar. Não desista, Marcelo. Não desista. Não entregue os pontos. Você é uma espécie de elemento surpresa que Deus traz do Brasil e salva em Portugal. Podia ter vindo salvo do Brasil, mas não, Jesus te salvou aqui em Portugal. Isso é algo a ser explicado pelo tempo. Senhor, fortalece esse casal, fortalece os filhos deles. Eu não sei como o Senhor vai fazer, mas eu sei que o Senhor pode. O Senhor é dono do ouro e é dono da prata. O Senhor é dono de todas as riquezas da Europa. O Senhor é dono de todos os terrenos aqui do Algarve. O Senhor é dono de todos os empresários de Portugal. Faz algo. Mostra para eles que quando o Senhor chama, o Senhor cuida. E quando o Senhor cuida, o Senhor se responsabiliza. Onde houver um cantor, um levita, um ministro da palavra nesta tribuna, da mesma unção de sabedoria que Jesus me deu, saia e caia sobre a sua vida agora. Da mesma unção que há sobre a vida do pastor Roberto, tocando ou cantando, saia e pegue você agora. Quando este culto terminar e você voltar para a sua igreja, para a sua vida, para a sua noite, você será possuído por um espírito de profecia. Senhor, e eu termino esta participação com esses homens e mulheres da tribuna do altar, orando por cada homem, por cada mulher que aqui está, e dizendo que cada um deles vai produzir por 1000 homens. Cada um deles irá produzir por 1000 homens. Senhor, sobre a igreja, eu quero um sinal. Libera sobre os filhos, a segunda geração que está nesse país, uma habilidade com idiomas. Senhor, eu repito, libera sobre a segunda geração dos imigrantes que estão aqui nessa terra uma unção de facilidade de aprender idiomas. Onde houver um moço e uma moça que aqui estão, uma criança, uma adolescente, abre a mente deles, para eles aprenderem o inglês, o francês, o africano, o polonês, o flamengo, o espanhol. Dá a eles habilidade, porque essas crianças, esses adolescentes levarão esse fogo pelas nações da Europa. Incendeia os nossos filhos. Incendeia. Senhor, e eu termino dizendo que quem viver verá o que acontecerá depois desta noite. Eu peço que todos nesta hora levante as duas mãos para o céu e chacoalhe assim. E
Fique cara a cara com alguém, por favor, mas não toque na pessoa, só fique cara a cara. Aqui no púlpito também, escolhe um, fique cara a cara com ele. Chacoalhe as suas mãos. Senhor, é minha última oração. Libera sobre essas mãos uma unção de batismo com o Espírito Santo, de cura divina, de transferência de unção. Onde eles colocarem as mãos, coloque a sua junto, Jesus, e faz o milagre. Agora sim, abrace alguém que está do seu lado. Profetize. Canta, Roberto. Santo ao Senhor, poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Só a igreja, vamos lá. Tu és Com tudo o que tu tens, vamos lá, igreja, levanta a tua mão.